Família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Milionário 25. No vídeo de hoje trago uma questão muito crucial para todos vocês, que é a questão da crise de emprego, suas causas e possíveis soluções para Moçambique e do modo geral para o mundo. Porque tal como nós sabemos, algumas coisas que acontecem em Moçambique acontecem também no mundo fora. Fiquei estimulado a fazer este vídeo ou a trazer este tipo de conteúdo por reconhecer que de fato há crise de emprego. E essa crise de emprego existe porque há um elevado número de pessoas em idade economicamente ativa, mas que estão desempregadas. E esse número elevado de pessoas em idade economicamente ativa, mas que não exercem nenhuma atividade econômica ou que lhes traga algum rendimento financeiro, é elevado porque a maior parte dessas pessoas cresce em um ambiente em que prevalece ideias de que o ideal da vida de uma pessoa é nascer, crescer, estudar, arrumar um emprego, trabalhar, chegar o tempo, aposentar-se e depender do INSS até morrer. Este ideal que é pregado nas nossas sociedades, este ideal que é ensinado às nossas crianças, é que faz surgir a crise do emprego, é que faz existir a nível mundial a crise do emprego ou desemprego em massa. Por isso eu entendo que a crise do emprego não está no Estado que desconsegue empregar a todas as pessoas em idade economicamente ativa. A crise está nas pessoas que não têm a ousadia de criar seus próprios empregos. Família, a crise de emprego só existe porque as pessoas ainda continuam esperando por um emprego vindo do governo, por uma oportunidade de emprego que o governo vai criar, enquanto também é possível as pessoas criarem as suas próprias oportunidades de emprego. E a pessoa que perceber o que eu estou a dizer agora, terá criado a sua maior oportunidade na vida, terá criado a sua maior oportunidade, a sua maior joia, que vai lhe trazer vários benefícios e a prosperidade que deseja. Porque se ainda continuar esperando por uma oportunidade que vem do governo, vai passar anos e anos sem conseguir uma colocação, sem conseguir realizar os seus desejos da vida. Crie as suas próprias oportunidades. Tenha ousadia de sair da sua zona de conforto e procurar achar alguma coisa que você possa fazer e te traga algum rendimento financeiro. A nível mundial, as sociedades lutam contra o desemprego em massa. Uma questão que até a década passada as sociedades imaginavam que não fosse um grande problema para o nosso tempo. Por quê? Porque imaginavam que as sociedades já teriam alcançado um nível de desenvolvimento muito forte, uma economia mundial muito forte e capaz de reduzir todas as desigualdades sociais. Contudo, esta questão ainda perdura. Por quê? Porque as sociedades ainda não perceberam o que é necessário ser feito para ultrapassar-se a crise de emprego. As pessoas ainda não perceberam o que é necessário ser feito para poder prosperar na atualidade. Eu trago comigo neste vídeo algumas soluções para ultrapassar-se a crise de emprego. Em outras palavras, estou a dizer o seguinte: embora a fraca empregabilidade revele-se como um grande problema do nosso tempo, ela vem com novas oportunidades e que, se forem bem aproveitadas, podem nos levar a ultrapassar a atual crise de emprego. Por quê? Porque em todas as épocas sempre houve problemas e os homens sempre forjaram as soluções. E as oportunidades que nós podemos forjar para a crise de emprego só serão visíveis para os homens que, como eu, se fizeram os seguintes questionamentos. Qual é a causa da crise de emprego? Incapacidade do governo ou elevado número de pessoas em idade economicamente ativa? O que é que pode ser feito para acabar com esta crise de emprego? Meus caros, reconhecer as causas de um determinado problema te ajuda ou te leva a reconhecer também a solução para esse problema. E em todas as épocas sempre foi assim. E sempre foi assim que o mundo evoluiu. O mundo evoluiu porque os homens identificaram os problemas e também forneceram a solução para esses problemas. E eu reconheci o problema que é a crise de emprego na atualidade. E também por ter reconhecido esse problema como uma das maiores crises ou um dos maiores problemas da nossa atualidade ou do nosso tempo, eu reconheci também as soluções e que desejo partilhar convosco aqui. Por isso, eu insisto em dizer, você precisa permanecer aqui, porque este vídeo é tudo aquilo que você precisa para poder prosperar na sua vida. Hoje em dia, quase mais que a metade da população moçambicana pode ser capaz de afirmar que o país vive em uma fase de crise de emprego ou de desemprego em massa. Por quê? Porque não há postos de emprego suficiente para contratar todas as pessoas que estão em idade economicamente ativa. E o governo não consegue criar postos de emprego suficiente para contratar um número considerável de cidadãos. Isto é, o governo nem sequer consegue contratar 1% das pessoas que se formam anualmente. E devido à fraca contratação e um número cada vez mais elevado de pessoas em idade economicamente ativa, a taxa de desemprego continua a crescer e a uma velocidade indesejada. E essa taxa continuará crescendo porque no nosso país emprega-se muito a ideia de que o ideal da vida é nascer, crescer, arranjar emprego e viver na base do salário.
É por causa desse ideal que as pessoas ficam procurando pelo emprego anos e anos e não encontram. Por quê? Porque há poucas vagas disponibilizadas para um número interminável de concorrentes. E se esse ideal fosse ajustado, se esse ideal fosse modernizado e ficasse mais ou menos assim, é crucial estudar ou se formar, mas o seu sucesso não está no seu nível acadêmico e sim na sua capacidade criativa. E depois de terminar a formação, além de só procurar emprego na sua área de atuação, você também pode ser capaz de criar as suas próprias oportunidades. Quero acreditar que a vida seria diferente e essa crise de emprego reduziria. Por quê? Porque as pessoas não só esperariam por oportunidades que o governo disponibiliza, mas também seriam capazes de criar as suas próprias oportunidades. E é aquilo que eu desejo ensinar a todos vocês, serem capazes de criar as vossas próprias oportunidades. O desemprego em massa não só é notório em Moçambique, mas tal como eu já disse, é uma preocupação mundial. Nenhum país a nível mundial consegue gerar postos de emprego para todos formados. Nenhum país a nível mundial, seja desenvolvido ou em desenvolvimento, consegue empregar todas as pessoas com qualificações. Mas a diferença entre esses países, tanto desenvolvido assim como em desenvolvimento, está na forma como gerenciam o desemprego. Os países desenvolvidos, por reconhecer a sua incapacidade de contratar todas as pessoas com qualificações, criam condições de formar as pessoas, incentivando a geração de autoemprego. Criam programas que permitem os seus formandos desenvolverem produtos e serviços que lhes possibilitem a geração da própria renda. Enquanto que a educação nos países em desenvolvimento ensina que o certo é estudar, terminar a formação e lutar para ter uma colocação no setor privado ou público. A nossa educação não abre horizonte para outras possibilidades, como a geração de próprio emprego. Porque é uma educação que é mais teórica do que prática, isto é, a nossa educação ensina muito pouco sobre o saber fazer. Devido a um número elevado de pessoas desempregadas, mas com qualificações, é comum ouvir em vários círculos sociais juvenis que as pessoas que estudaram em período depois da independência tiveram muita sorte porque estudaram em um período em que não havia crise de emprego, em comparação com o tempo atual. Isso é uma pura verdade. O país, na altura, não tinha crise de emprego, mas sim uma outra crise, a crise de quadro, a crise de profissionais qualificados para assumir vários cargos de capital importância para o funcionamento do país. Na altura tinha-se mais chance de ter uma colocação do que ter uma formação, razão pela qual mesmo as pessoas menos qualificadas em relação às outras conseguiam uma colocação. Se fosse um pouco inteligente na sua turma escolar, era avançado para um nível superior ou passava a ser instrutor direto dos seus próprios colegas. Isso por quê? Porque o país, na altura, tinha uma crise e para aquela crise era necessário uma solução e a solução era formar cada vez mais um número de quadros qualificados para assumir vários cargos de capital importância para o funcionamento do país. E quando se reconheceu as causas da crise de quadros, veio a solução, onde criou-se condições de mais pessoas se formar, menos crise de quadros existia, a procura de profissionais no aparelho do Estado também decrescia. E é necessário ressaltar que a crise de quadros que inviabilizou o crescimento acelerado da economia moçambicana era causada por crise de instituições, isto é, não havia centro de formações suficiente para muitas pessoas. Por isso que os poucos que conseguiam se formar eram logo contratados para responder às necessidades do país. E uma das necessidades era formar um número cada vez maior. Por isso, na altura, criou-se vários programas que consistiam em enviar pessoas para se formar no exterior com um objetivo certeiro que era voltar para o país e atender a uma necessidade específica. E essas todas as condições de formar um número cada vez maior de quadros só foram criadas depois que se reconheceram as principais causas da falta de quadros. Hoje o país cresceu, mais centros de formação existem, mais pessoas formadas existem, mais chances de se formar com essa qualidade também existem. Hoje em dia o país consegue formar em média por ano aquilo que não conseguia formar em 4 ou 5 anos no período logo depois da independência. Essa é uma das razões que faz com que haja mais chance de se formar e menos chance de encontrar emprego na sua área de atuação. E quais são as soluções? É o que eu quero trazer para ti agora. E enquanto não se compreender que o governo é incapaz de gerar emprego para todos, e enquanto o governo não reconhecer publicamente que é incapaz de gerar emprego para todos, e enquanto a nossa educação continuar a ser mais teórica do que prática, ou seja, do que educação para o saber fazer,
essa crise de emprego estará longe de desaparecer. E ainda mais, enquanto se continuar a pregar a ideia de que o ideal da vida é estudar, terminar a formação e achar um emprego ou depender do salário, essa crise de emprego estará longe de desaparecer. Por quê? Porque para ultrapassar essa crise de desemprego, as pessoas precisam tomar novas iniciativas, ousar seguir as novas exigências do mundo atual. O mundo está a mudar e nunca vai parar de mudar. E sempre que o mundo muda, as regras dos jogos também mudam. O velho se rompe e o novo ganha espaço. Como diz Flávio Augusto, estamos no meio dessa transição que promove uma imensa ruptura com o velho e impõe o novo sobre nós. É importante também compreender que este novo chegou repleto de novas oportunidades e possibilidades para todos. No entanto, não há alternativa para o quê? Para aquelas pessoas que ainda insistem em se apegar ao mundo velho, a não ser mudar. Essa é a única alternativa para todas as pessoas, mudar de acordo com a mudança do mundo. A criatividade é crucial para vencer nos tempos atuais. O conhecimento também é muito fundamental para vencer nos tempos atuais. E trago para vocês dois caminhos possíveis para sobressair da atual crise de emprego, que são a busca contínua de qualificação e o empreendedorismo. Essas são as únicas saídas para ultrapassar-se o desemprego em massa. A busca contínua de qualificação e o empreendedorismo. O primeiro caminho para escapar do desemprego em massa é a qualificação contínua ou constante qualificação. E digo isso por uma simples razão. O atual mercado de emprego, o número interminável de pessoas que procuram por uma oportunidade de emprego tende a ser muito rigoroso na seleção dos profissionais. Exige mais do que aquilo que as pessoas aprenderam durante a formação. Exige não só o diploma, mas também a capacidade criativa que a pessoa tiver. Por isso, se ainda deseja se tornar um funcionário público de qualquer empresa privada e fazer a sua vida com isso, deve ser capaz de apostar na sua qualificação contínua. Inscrever-se em cursos de capacitação que tenham uma afinidade com a sua área de atuação. Permitir-se adquirir uma habilidade extra e necessária para o mercado atual. Estar sempre apta a aprender novas coisas, porque o mercado de emprego atual é muito volátil, está em constante fluidez. Por isso, aqueles que ainda estão a basear-se no paradigma antigo continuarão sem avançar na sua vida, porque não percebem que o mundo mudou e avançou muito nessa questão de contratação de profissionais. Não basta só o diploma, aposte na sua constante qualificação. Conheço várias pessoas que não aceitam que o mundo avançou. Conheço várias pessoas que não avançaram com o mundo e continuam no mundo velho. Tive a prova disso em 2023, quando fui a uma entrevista de emprego no distrito de Manice. Lá estiveram pessoas que desde 2017 estão a concorrer por uma vaga de emprego. Olha que em 2017 eu ainda estava na 12ª classe, isto é, era antes de eu entrar na faculdade. Eles já estavam a concorrer. Entrei na faculdade, saí da faculdade, continuam a concorrer. Isso é uma prova inequívoca de que essas pessoas negam-se a evoluir com o mundo, negam-se a mudar com o mundo, ainda estão presos no mundo antigo e continuarão a concorrer até morrer sem achar uma oportunidade de emprego, porque todos os dias surgem novas oportunidades e novas pessoas, e as pessoas que se formam na atualidade têm mais qualificação em relação às pessoas que se formaram há muito tempo, e aquelas pessoas sempre continuarão a ter dificuldade para achar o emprego. E se não apostarem na constante qualificação ou na qualificação contínua, continuarão a concorrer e um dia chegarão a concorrer com até os seus próprios filhos e netos. Acredite eu que se essas pessoas apostarem na qualificação contínua, poderão achar o emprego na sua área de atuação com mais facilidade, porque atualmente uma das saídas é a constante qualificação. A segunda saída para o mundo atual ou para escapar do desemprego em massa é o empreendedorismo. Devido à crise de emprego, muitas pessoas optam por ser empreendedor, ou seja, criam as suas próprias oportunidades de emprego. A maior parte das pessoas que se tornaram bem-sucedidas nas últimas 2 décadas não se tornaram bem-sucedidas porque trabalham para alguém ou para o Estado, mas sim porque se deram oportunidade de criar os seus próprios empregos. Os países desenvolvidos desenvolvem seus programas educacionais reconhecendo a sua incapacidade de gerar emprego para todos. Por isso, educam a incentivar o empreendedorismo, ensinam as pessoas desde cedo a desenvolver não só a capacidade reflexiva, mas também
a capacidade criativa e que lhes possibilite ter habilidades para produzir bens necessários e comercializáveis e com isso gerar a sua própria renda. E o empreendedorismo aparece como a saída mais viável em relação à primeira, embora também leve as pessoas a buscar uma capacitação adicional, porque não só vai gerar emprego ao dono do empreendimento, mas também aos outros, ou seja, a todas as pessoas que buscam por uma oportunidade de emprego por serem incapazes de criar a sua própria oportunidade de emprego. Vai gerar soluções para os problemas existentes na sociedade e vai contribuir na renda do Estado, possibilitando o governo vir a ter mais fundos e possivelmente gerar emprego a partir desses fundos que será resultado do pagamento de impostos feito pelos empreendedores. Conforme eu falei no vídeo com o título Empreendedorismo como opção de carreira, que os países desenvolvidos que a gente conhece não são desenvolvidos porque o governo é o maior provedor de emprego, e sim porque as pessoas não só vão à escola para se tornar empregado, mas sim para adquirir certas habilidades e que lhes possibilite desenvolver algo novo necessário na sociedade e ganharem dinheiro com isso. São capazes de identificar problema, gerar a solução e vender a solução. Se prestarem atenção, irão perceber que todos os tempos são tempos de crise. E em todas as crises há oportunidade para aquelas pessoas que não se darem por vencidas, para aqueles que têm a capacidade de ver árvore numa semente, aquelas pessoas com a capacidade de ver a solução onde há crise. E essas pessoas acabam fazendo o mundo evoluir e chegamos até esse nível ou a esse estágio em que o mundo se encontra hoje de crise de emprego, porque há pessoas que têm a capacidade de criar emprego, mas também aquelas pessoas que continuam presas no mundo velho e não conseguem enxergar que a realidade de hoje em dia é diferente. Vamos gerar os nossos próprios empregos e o empreendedorismo é uma opção, tal como eu já vinha dizendo. Vai parecer uma repetição desnecessária, mas é necessário eu repetir isso para vocês perceberem. Hoje há crise, e essa crise é de empregabilidade, e com ela há novas oportunidades, que são a formação contínua e o empreendedorismo. Amanhã surgirá outra crise, e com ela novas oportunidades. É assim que o mundo vem evoluindo desde os primórdios, e em todas as crises há vencidos e vencedores. Resta saber se você faz parte dos vencidos ou dos vencedores. E se é um dos vencedores, põe like, subscreva-se no canal e partilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque se não apostar na qualificação contínua ou não apostar no empreendedorismo, o mundo vai te dar socos. E para fechar este vídeo, permitam-me dizer mais uma coisa a vocês. A qualificação contínua e o empreendedorismo são as soluções porque as causas da atual crise, que é de emprego, é o elevado número de pessoas em idade economicamente ativa, mas que continuam sem emprego. E como vocês podem perceber, o governo é incapaz de gerar emprego para todos. Por isso, tem sido muito difícil nos últimos anos as pessoas vencer um concurso público, sem contar que os poucos concursos que saem são vencidos por aqueles que pagam dinheiro por ele, ou seja, há subornos para alguém conseguir entrar no governo, pois as pessoas já sabem muito bem que o game está agressivo e subornar pode ser a solução ou a alternativa mais viável para ela. E você que nem dinheiro tem para fazer o suborno, só tem duas saídas: ou se qualifica para conseguir a colocação dessas poucas vagas que o governo disponibiliza, ou começa a empreender para descongestionar um pouco a fila dos concorrentes nas poucas vagas que existem e que também muitas das vezes são vencidas por aqueles que pagam dinheiro. Recentemente, o país ficou chocado com o encerramento do Centro de Formação de Polícias em Matalane por um período de 3 anos. O país ficou mais pálido e os seus cidadãos também ficaram mais pálidos quando o governo apareceu e anunciou que pararia de contratar por igual período em todos os setores. Meu irmão, pega a visão, siga as recomendações que eu trago para si aqui. Meu nome é Ngomano Milionário 25 e volto no próximo vídeo. Espero te encontrar aqui. Subscreva-se no canal de YouTube Milionário 25. Subscreva-se também no TikTok Milionário 25.